Olá a todos, hoje quero-vos falar sobre Concord, o encerramento mais rápido e prematuro de um jogo as a service, um jogo online, um shooter-looter por equipas, completamente normal, um jogo bem feito. Quando eu digo normal, é um jogo que não acrescenta nada ao mercado, um jogo provavelmente abafado por outras propostas, como obviamente o caso da Blizzard. Todas as propostas que existem no mercado semelhantes free-to-play, este jogo tinha uma paywall de 40€. É algo completamente inédito na indústria e isto serve de lição nos dois sentidos, que é: os jogadores realmente respondem com a carteira quando é a altura de escolher os seus jogos. Um jogo que sai numa altura em que são lançados vários tipos de jogos. É um jogo que ainda por cima não nos incentiva a jogar para amealhar, digamos, desbloqueáveis, skins, enfim, um jogo bastante cru no que diz respeito a recompensas. Mas era um jogo bastante afinado. Eu joguei uma live de 3 horas e era um jogo para o género completamente normal. Quando eu digo normal, não é um elogio, mas também não é deitar abaixo. É um jogo sólido, estava bem feito. É um jogo também que teve em produção durante muitos anos, durante 8 anos. E depois é uma recepção, desde que foi anunciado, bastante fria. Um novo universo, personagens que a gente não conhece, em que tinha ali vibes de vários jogos, sei lá, desde Guardians of the Galaxy no que diz respeito ao tema da ficção científica, mas obviamente que todos os hero shooters que estão no mercado, obviamente o Overwatch é a referência, o jogo da Blizzard, como eu disse, ainda por cima free to play, e não existe qualquer motivo para as pessoas pagarem 40€ para se jogar Concord. Eu não estou a dizer nada de novo, isto tem sido assunto nas últimas semanas, os últimos dias, como quiserem, mas este blog obviamente surge neste dia, um dia depois, nesta sexta-feira, foi encerrado oficialmente, o jogo deixou de ser vendido, a Sony foi radical, bloqueou os servidores sem aviso prévio, deu alguns dias só para as pessoas se despedirem quem comprou o jogo. Lançou uma campanha de refunds, portanto todas as pessoas que compraram um jogo puderam devolver e sem qualquer prejuízo para os jogadores. Portanto foi cortaram mal pela raiz, ser radical. Foram 15 dias, eu acho que não há memória de um jogo ter sido disponibilizado aos jogadores, ter havido um backlash tão grande, se calhar porque a própria Sony não está habituada a um flop tão grande como foi em Concord, e ironicamente foi encerrado no dia em que a Astrobot saiu no mercado. Há aqui duas lições, há várias lições obviamente a ter em causa, mas aqui é o oposto de um jogo as a service, que a Sony continua a insistir, a Sony, Ubisoft e muitas editoras que continuam a insistir num formato que está mais que batido. E quando digo que está batido, não quer dizer que não haja espaço, simplesmente é um tipo de jogo que requer um compromisso a longo prazo. E se um jogador encontra o seu jogo, o seu game as a service, seja um MOBA, seja um MMO, seja um Battle Royale, qualquer jogo que seja persistente para jogar ao longo do tempo, quando uma pessoa investe tempo, é muito difícil de arrancar a pessoa desse jogo para um novo que ninguém conhecia. O marketing foi péssimo também do Concord, portanto era muito difícil de apanhar os jogadores. E vocês, para terem uma ideia, eu pensei que tinha havido outros exemplos no passado. Eu fui ver o Battleborn da Gearbox. Foi um jogo que foi um flop na altura em que havia MOBAs por todo lado. Toda a gente queria lançar um MOBA, mas a Gearbox achou que conseguia lançar um MOBA em 2016. E pensei, bem, o jogo, ninguém jogou aquilo, o jogo foi encerrado muito rapidamente e nós pensamos, este jogo nem sequer aqueceu. Vocês sabem quanto tempo é que o jogo durou? A Gearbox lançou o jogo em 2016, só fechou os servidores em 2021. Portanto, o jogo teve, digamos, 5 anos pelo menos operacional para os jogos. Agora comparem 5 anos para 15 dias. Portanto, se acham que é pouco radical isto que a Sony fez, enfim, não há memória, e eu acho que a Sony também precisa de repensar. Não se sabe qual é o futuro de Concord. Há quem defenda que o jogo foi retirado. A Sony deveria ter tirado ilações da beta. Foi uma beta mal recebida, ainda por cima na altura em que saiu também Marvel Rivals, em que houve muita gente que preferiu obviamente um jogo também bastante semelhante, mais outro, mas free to play e com personagens que toda a gente conhece, que são os personagens da Marvel. Portanto, nenhuma estrela se alinhou aqui para o Concord, e então a Sony neste caso foi radical, do género: isto requer dinheiro para manutenção dos servidores, requer manutenção do estúdio
para continuar, obviamente, a afinar o jogo e a lançar conteúdo no futuro. E é um nado morto. Não tenho aqui números assentes, mas o jogo teve, sei lá, uma recepção de poucas centenas de pessoas a jogar. Eu sei que o jogo vendeu, que eu anotei, 25 mil cópias, 15 mil na PlayStation, 10 mil no PC. Eu, no dia em que joguei, foi no dia de lançamento, não tive problemas nenhums em fazer matchmaking e em jogar 3 horas seguidas num jogo completamente normal, com pessoas a jogar, mas a partir daí, nos dias que seguiram, os matchmaking demorava 10, 15 minutos, obviamente, falta de interesse no jogo, e o jogo foi por aí abaixo. Portanto, jogo é 40€, jogo é Game as a Service, sem poucas coisas que nos incentivassem. Eu costumo imenso, eu falei nisso durante a live, que era, eu estou a jogar este jogo porquê? Eu acabo uma batalha, o que é que eu ganho? Ok, ganho experiência das personagens, ganho experiência do meu perfil, mas não há aquela sensação de descoberta de novos itens, sei lá, as famosas loot boxes de recompensas, como temos no Overwatch, que era tudo muito espetacular em termos de abertura, raridades, e este raro. Falta-lhe isso. Esse tipo de conteúdo é muito importante para este tipo de jogos, é tentar recompensar os jogadores de alguma forma pelo seu esforço nas batalhas, ganhem ou percam, e portanto é muito interessante. Agora, há aqui toda a ironia desta indústria e toda eu não vou chamar hipocrisia, mas é mesmo assim. As pessoas, quando têm as coisas, não ligam e dão-nos bem, mas quando lhes retiram é o ai Jesus. E neste caso já existem movimentos, há petições a dizer para o jogo voltar, para a Sony reconsiderar, que estavam todos ocupados na semana. Eu acho que sim, estamos sempre ocupados todas as semanas sem jogos novos, e vai continuar a sair até ao Natal, portanto nunca sabemos este tipo de jogos qual é a melhor altura para serem lançados. Eu, para mim, na minha opinião, é na altura dos jogos mortos, na altura em que não há assim grandes lançamentos, é que estes jogos devem ser lançados, porque as pessoas têm tempo para se ambientar e ficarem agarradas, viciadas neste tipo de jogos. Eu falo por mim, pela minha experiência. Então, a correr petições para que o jogo volte, para que a Sony reconsidere. Há quem diga que o estúdio tem vontade de voltar ao estirador. Eu também estaria no lugar do estúdio. Ainda estamos para perceber o que é que vai acontecer à Firewalk, porque num ano em que os estúdios fecham porque sim, tenham sucesso ou não, depois deste flop, será que a Sony vai manter o estúdio? Grande incógnita. Não me admira nada que o estúdio venha a fechar, ou que venha a ser reestruturado, ou que o pessoal seja restribuído. Não sei. A Sony não se pronunciou sobre o futuro do jogo, mas o estúdio deu a entender que vão rever o que é que está acontecendo no futuro. Eu acho que toda esta polémica de encerramento serviu como um marketing delicioso para a Sony. Eu acho que nunca o jogo foi tão badalado. Obviamente, positivo ou negativo, falem das coisas, é tudo marketing. Obviamente, tudo serve para se falar. Este marketing poderia ser recuperado pela Sony. É um marketing, toda a gente a falar, que reparem, nem sequer falam que o jogo não presta. É o jogo que não era preciso no mercado. Não é a mesma coisa que ser um mau jogo, porque concordo, não é um mau jogo. Pode ser muito melhor, e a Sony, se tiver visão para dar a volta à questão, tudo isto pode ser transformado numa espécie de São Sebastião que desapareceu, como é o caso, e vai regressar com a mesma jogabilidade, mas com coisas melhores, com um background das personagens mais carismáticas. Enfim, há muita coisa que a Sony pode fazer para melhorar, ou o Firewalker pode fazer para melhorar este jogo, mas esta campanha negativa de se ter retirado, Sony ter sido radical, pode servir como contrário do marketing delicioso. Se eu trabalhasse na marketing e tivesse esse poder de decisão, eu dizia assim: deixe isto acalmar, continuem a trabalhar no jogo, deem a volta a isso, a gente vai relançar o jogo, nem que seja num formato free to play, distribuído no PlayStation Plus, que deveria ter sido desde o início. Acho que o principal erro foi ter-se pedido por um jogo, como eu disse, nada acrescenta ao mercado, um jogo por 40€, mesmo que seja metade de um preço full price. Eu acho que era bastante caro para o género que é. Jogo free to play com skins. Há muita gente na nossa comunidade a dizer: epá, o jogo não estava nada mal, se o jogo fosse free to play eu não me importava nada de investir dinheiro nas skins, que é aquilo que eu faço noutros jogos semelhantes. Estão a ver? Há público para estes jogos. Há aqui uma coisa muito interessante também, que é duas coisas que aconteceram, dois fenómenos muito interessantes, que é, epá, se este jogo está a ser recolhido, se este jogo vai desaparecer,
nunca se viu tantas cópias de um jogo que vai encerrar no eBay. Vocês vão ao eBay e têm Concorde, a versão física, a ser vendida por centenas de euros e dólares, por $500, enfim, uma maluquice total, que é: o jogo vai ser raro daqui a, sei lá, 20 anos, se o jogo nunca mais for relançado. Há muita gente que vai ter, quem não devolver, obviamente quem não fizer o refund, vai ter uma cópia rara na sua coleção, e isto acontece, um fenómeno, e estão a tentar antecipar isso obviamente com o Concorde. Por outro lado, quando ninguém queria saber do jogo, que é do género, é um jogo online, eu jogo quando me apetecer, quando voltar, e a gente esquece que qualquer dia se calhar não temos o serviço disponível para jogar, mas quando souberam que o jogo ia encerrar, deu-se outro fenómeno, que foi a maluquice para os achievements, ou para os troféus neste caso, em que as pessoas, até para ganharem sei lá, as vitórias máximas, ou que era, toda a gente fazia partidas combinadas, toda a gente a mandar-se, mal começava a partida, para um precipício, e houve tudo, uma maluquice, para obter o máximo de troféus possíveis antes que o jogo então encerrasse nesta sexta-feira. Portanto, isto é uma coisa anormal, e este vai ficar obviamente para a história, concordo, um estudo, um case study muito interessante para as editoras perceberem que nem tudo o que é Game as a Service brilha ou é ouro. A Ubisoft também está a aprender as suas lições, dando obviamente um bocadinho mais de tempo para os seus jogos tentarem vingar, mas o Astrobots é um exemplo, o Black Myth é um exemplo, que jogos single player continuam a ser bastante procurados. O Black Myth vendeu muitos milhões. Eu sei que tem as suas especificidades, é um género bastante apetecível neste momento, mas também o mercado chinês ajudou a puxar pelo número de cópias. Mas o Astrobot, por outro lado, vocês vejam que neste ano é o jogo com uma melhor pontuação generalizada no Metacritic. Vocês forem ver a minha review também no canal principal, vocês vão ver que eu lhe dei nota máxima, e é obviamente um jogo, um GOTY contender, portanto um Game of the Year facilmente, ainda por cima num ano em que não há assim muitos lançamentos excepcionais. Portanto o Astrobot tem muita possibilidade de ganhar prémios no final do ano, e ainda bem, porque demonstra que existem géneros bem feitos, não importa o género. As pessoas, quando um jogo é bom e bem feito, o Astrobot é um exemplo, o Black Myth é outro exemplo, existe espaço para experiências também a solo. As pessoas não se importam de pagar jogos para finalizarem, divertirem-se e metê-los na prateleira. Não têm que estar constantemente a assumir um compromisso num Game as a Service ao longo do tempo e continuar a investir dinheiro para continuar a jogar. Vocês percebem o que eu quero dizer. E portanto, eu acredito que haja muita gente que ainda volta ao jogo se a Sony voltar atrás. Portanto, eu tenho um feeling que a Sony vai vir ao bico ao prego neste caso, e vai conseguir de alguma forma recuperar o investimento. Ainda foram 8 anos, penso eu, que a Firewalker esteve de volta do jogo. Eu pessoalmente acho que o jogo foi um bocadinho sobrevalorizado, porque naquele género que é, em outras condições, era um jogo tão bom como os outros que estão no mercado. Portanto, o gameplay era bastante sólido, era bonito, tinha um design das arenas, nada de extraordinário, mas ok. Era só uma questão de avaliar a oferta, aquilo que nos oferece de recompensas, obviamente afinar o preço do jogo, obviamente o modelo de negócio, e acredito que a Sony ainda possa vir a relançar o jogo no futuro, e isso vai ser uma surpresa. Ouviram aqui primeiro se isso acontecer. Obviamente é uma teoria vaga, mas vamos ver. Era só isto que eu queria encerrar, fazendo aqui um post-mortem ao jogo. Eu que fiz então a live da beta, um vídeo da beta, a live stream possível de mostrar o jogo, mas queria aqui então pedir a vossa opinião. O que é que vocês acham do Concorde em concreto? Digam nos comentários se acham que a Sony fez bem, se a Sony deveria relançar o jogo no futuro, se não, deixa estar, porque já há muitos no mercado. Digam o que é que vocês acharam de toda esta, chamemos-lhe polémica se quiserem, em torno de Concorde. E se algum de vocês comprou o jogo eventualmente e está até frustrado, porque até se calhar se estava a divertir com o jogo e gostou bastante do jogo, não sei se era daquelas menos de 1000 pessoas que estavam a jogar o jogo entretanto nos últimos dias do seu lançamento. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar um like para apoiar este vídeo, e vemos no próximo. Um grande abraço.